Está escrito: aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa acreditar que Deus existe. Eu pergunto a você: você acredita que Deus existe? Bem, você pode pensar um pouquinho e já já nós voltamos para refletir sobre isso. Essa transmissão é um oferecimento de Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Lanches Bartô Burger, Amanda Paz, Escola de Natação, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, VKL, Escola de Futebol, Casa de Flores e Presentes, Flor com Amor, Instituto Canto do Caiçara, ES Telecom. Essa pergunta sobre se Deus existe, ela vai estar conosco durante alguns devocionais à frente. Se Deus permitir, nós estaremos falando do princípio de todas as coisas. Hoje o nosso tema será a origem da nossa história. E nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. Está escrito: no princípio Deus criou céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão ela cobria as profundezas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Vamos pensar um pouco sobre isso? Nós voltamos hoje a nossa atenção para as palavras que abrem o texto bíblico. A Bíblia ela começa com as palavras no princípio. Aqui começa a história da humanidade. Aqui nós somos apresentados a um Deus soberano, a um Deus que criou todas as coisas e que por causa desse Deus todas as coisas existem e são sustentadas. Refletiremos sobre o Antigo Testamento e mostraremos que ele é tão relevante e tão transformador quanto o Novo Testamento. E mais, consideraremos como o nosso entendimento da pessoa de Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé, e a nossa própria identidade é aprofundada à medida que nós conhecemos os textos do Antigo Testamento. Nós devemos dar a devida atenção a esse texto tão antigo, escrito há tanto tempo, mas tão atual. Como quer que estejam sendo os seus dias, sempre há um tempo para uma pausa, de modo que você possa se conectar com Deus, com essa realidade, a realidade de que há um Deus e que esse Deus sempre existiu. Antes mesmo do início do nosso universo, esse Deus existiu. Esse Deus é o Criador de tudo que nós vemos. Inclusive, esse Deus é o nosso Criador. Eu acho interessante que para criar todas as coisas, Deus criou pelo poder da sua palavra. Mas para criar nós, os seres humanos, Ele colocou as suas mãos. E como um artista maravilhoso, Ele criou cada detalhe do nosso corpo. Nós podemos confiar que a grandeza dessa perspectiva pode, claro, nos causar uma certa estranheza, porque é soberano, é muito grande, é quase inatingível, para a nossa inteligência tão limitada. Mas ela é profundamente reconfortante. Deus criou, Deus sustenta. O livro de Gênesis celebra de uma forma retumbante aquele que criou todas as coisas.
Podemos confiar ainda nesse entendimento de que Deus criou todas as coisas no início e que desde o início, desde a fundação do mundo, Deus nos amou. Consequentemente, isso significa que nós temos uma identidade em Deus, um valor inabalável, um propósito que Deus colocou na nossa vida. Tudo gira em torno do nosso relacionamento com Deus. Resumindo, se Deus criou o mundo e se nós existimos nesse mundo, é por uma razão. E a razão pela qual nós existimos é conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus criou os céus e a terra, e é o motivo pelo qual estamos aqui. Em Gênesis, nós encontramos a história dessa criação. E também é relevante nós lembrarmos que primeiro Deus criou e ornamentou de forma generosa todo o mundo. Ele criou o céu, o sol, a lua, as estrelas. Ele separou o dia da noite. Ele separou a terra, a porção seca do mar e dos rios. Ele embelezou com muitas nuances de verde, de azul, de cores maravilhosas. Jesus, ele é um artista. Deus é o artista, é o arquiteto desse mundo. Ele fez todas essas coisas. Ele criou um habitat maravilhoso, confortável, alegre, produtivo, generoso. E depois ele criou o homem. E aí ele colocou o homem nesse jardim maravilhoso para governar sobre todas as coisas. Então Gênesis, ele é um livro imensamente valioso para nós, porque ele celebra Deus. Ele desvenda a nossa história, a nossa origem em Deus. A mesma história da qual hoje nós fazemos parte como cristãos, como aqueles que receberam essa dádiva de Deus, essa criação de Deus, e recebeu também o Deus Criador como forma humana, que veio ao mundo, que fez o seu ministério, no mundo, que morreu na cruz, segundo as Escrituras, que foi sepultado, segundo as Escrituras, mas que ressuscitou, segundo as Escrituras, dando o vínculo de toda essa criação, de toda essa perfeição, no amor de Deus derramado em nossos corações através do Espírito Santo pela pessoa do Senhor Jesus. No Gênesis, ele nos traz essa origem. Jesus está na origem de todas as coisas e Jesus está no fim de todas as coisas e no recomeço de uma vida eterna, a qual esperamos ansiosamente. Lembre-se que, independente do que venha ser a sua direção hoje, você tem um propósito. E o teu propósito, o meu propósito, é glorificar a Deus, porque Deus nos criou e merece o nosso louvor, a nossa glória, a nossa gratidão, merece a nossa atenção, merece que falemos com Ele pela manhã, pela tarde, pela noite, que vivamos o propósito dEle na nossa vida. Que o Espírito Santo venha comunicar essas verdades ao seu coração. Deus criou todas as coisas. Deus criou você. Deus ama você. E por isso Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, como prova do seu amor. Para então de novo nos reconduzir a essa comunhão, a essa paz que havia nesse jardim tão glorioso, criado lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Vamos orar? Diga comigo: querido Deus, Tu nos fizestes para Ti. Senhor, o nosso coração encontra repouso somente em Ti. O nosso coração encontra ajuda somente em Ti. Então ajuda-me, Senhor, a descansar em Ti hoje e todos os dias. Que Tu sejas o meu verdadeiro refúgio, em quem eu certamente encontro o meu prazer. Tu és a minha alegria, Senhor. Tu és o meu regozijo. Tu és a minha razão de viver. Habita em mim
Eu abro meu coração para Ti. Mora em mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Essa transmissão é um oferecimento de Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Lanches Bartô Burger, Amanda Paz, Escola de Natação, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, VKL, Escola de Futebol, Casa de Flores e Presentes, Flor com Amor, Instituto Canto do Caiçara, ES Telecom. TV Guaratuba, a TV da cidade. Facebook, YouTube, Instagram e 24 horas em nosso site. App, canal 29 da Evo TV e canal 5 da GTBA TV.